Declaramos aberta a retomada das reuniões da Comissão de Enfrentamento aos efeitos da pandemia do Covid-19. Nesse momento, eu solicito a nossa vice-presidente na sessão, vereadora Terezinha Célia, do Carmo Silveira, para que faça a leitura dos números oficiais do Covid-19 no município de Nova Serrana. Uma boa tarde a todos. Covid-19, 5 de agosto, 356 casos suspeitos, isolamento domiciliar, internados. 252 casos confirmados, 197 curados, 6 internados, 49 em tratamento domiciliar. 12 óbitos, 8 confirmados, 4 suspeitos. 547 descartados, exame negativo para Covid-19. 2028, altas após quarentena monitoramento. Obrigado, Terezinha. Com a retomada das reuniões da pandemia, nós temos um assunto hoje para ser tratado. Aproveitamos até a presença do vereador Chiquinho do Planalto na mesa, que é representante da Comissão de Educação e Saúde, assim como também nosso membro da comissão, o vereador Zé Faquinha. Nós estamos aí diante de uma possível retomada das aulas. Não temos posicionamento oficial do nosso município, mas em todo o Brasil é isso que tem sido debatido. E o nosso interesse é que essa retomada das aulas ela aconteça dentro de protocolos e dentro de um debate prévio com os segmentos envolvidos, com a sociedade e, por que não dizer, com esse legislativo. Nós temos a retomada em escolas particulares e nós temos também que discutir a retomada nas escolas públicas. Então, no primeiro momento, eu gostaria que os nossos membros pudessem falar sobre a visão deles sobre o momento vivido da educação e também nós deliberássemos para que na próxima quinta-feira estivesse presente nesta reunião representantes de escolas particulares, professores, autoridades públicas de saúde e educação, assim como também representantes da comissão do Legislativo, para que o Legislativo possa fazer parte desta discussão. Eu gostaria que fosse convidado também a todos os representantes das escolas municipais, estaduais, as creches, porque nós precisamos, neste momento, ouvir os representantes, mas, acima de tudo, ouvir os pais. Nós precisamos fazer uma reunião, mas uma reunião onde os pais possam estar presentes, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, nós precisamos convidar também a nossa secretária da Saúde, Glaucis Bampato, juntamente com o senhor Marcelo, que está fazendo um brilhante trabalho, para que ele possa vir apresentar a real situação que o nosso município está vivendo. A partir disso, nós tomarmos uma providência. Mas antes de fazer essa reunião, nós não podemos falar nada, porque é um direito de todos os pais saber de fato o que está acontecendo, para depois eles falarem se concordam ou não. Nesta hora, nós precisamos estar aqui como representante deles, mas, acima de tudo, ouvi-los, para, em seguida, fazer o nosso posicionamento. Obrigado, vereadora Terezinha. Nós sabemos que, até por questão de não encher o plenário de pessoas e também por entender que as demandas das escolas particulares elas são um tanto quanto diferentes das escolas públicas, nós temos a proposta que na quinta-feira, então, sejam os representantes das escolas particulares e na outra quinta-feira da rede pública. Eu gostaria que fosse tudo junto, porque todos são iguais. Tem que ser as escolas particulares, as estaduais e as municipais. Nem que não venham todos, mas que tenha um limite para cada escola. Eu concordo se for com todas, porque nenhuma escola pode, como se diz, se apresentar primeiro que a outra. Eu acho que tem que vir todas, porque aí vai ser um diálogo entre todos e para, depois desse diálogo, fazer aqui o nosso posicionamento, William.
E eu acredito que todos os vereadores devem pensar da mesma forma. Se for para então para fazer com todos, né, nós só vamos falar com a Ivane para tentar agendar o plenário um pouco mais cedo, porque a discussão ela tende a estender, porque nós temos demandas que são das particulares, nós temos demandas que são das públicas, né? E a questão dos pais, vereadora Terezinha e demais vereadores, como os pais poderiam ser representados nesse evento? Vamos procurar, né, a diretora de cada escola e a comissão, mesmo que eles não possam vir aqui, nós podemos fazer uma reunião juntamente com eles, que seja até num sábado, mas nós precisamos ouvir os pais, que seja na Câmara ou que seja na quadra de cada escola, convidar os pais para estar presentes juntamente com os diretores e os professores. A partir disso, podemos tomar iniciativa, William, mas antes nós não podemos, não. Sobre a realidade da rede particular, nós temos que as aulas presenciais foram suspensas desde março, devido à pandemia do Covid-19, sendo ministradas aulas online em grande parte das escolas. Depois, em seguida, até devido a cobranças feitas por essa comissão, a rede municipal adequou-se e hoje também tem um trabalho de educação na modalidade remota. Temos ainda a questão dos contratados, né, que encontram-se recebendo auxílio, né, não estão recebendo integral porque não estão trabalhando, já que as aulas remotas vêm sendo ministradas por profissionais efetivos do município. Em contraponto a essa questão da retomada, que mais cedo ou mais tarde... Só um minutinho para não fugir aí do foco. Foi bem dito. Quanto aos professores contratados que estão recebendo somente metade do salário, foi aprovado nessa semana para que o pagamento, né, seja para mais 120 dias. Agora, eu gostaria muito que seja através da comissão ou através de todos os vereadores, que fosse enviado um documento ao excelentíssimo senhor prefeito Eusébio Lago, para ver a possibilidade de voltar o salário desses servidores contratados. Porque nós estamos vendo aí, gente, só nós que estamos em contato direto com esses servidores, sabemos o quanto está sendo difícil para eles. Então, nós precisamos fazer uma reunião para ver a possibilidade da volta do salário integral. Porque da forma que está muito complicado. Ainda mais agora, mais 3 meses, né? Mais 3 meses. Antes de ter sido votado, nós teríamos que ter feito uma reunião com o Executivo para ver essa possibilidade de voltar o salário. Porque metade de um salário é muito difícil, principalmente para quem é pai de família, mãe de família, e muitas vezes a mãe, que é a representante geral de uma casa, recebendo somente a metade de um salário para cuidar dos filhos, né, para não faltar alimentação. Então, eu quero, através dessa comissão, que nós conseguimos muita coisa, que a gente faça esse pedido, e eu tenho certeza que nós vamos ser atendidos. Do interesse dos demais colegas, votar de acordo com a vereadora Terezinha e encaminhamento de ofício para a possibilidade de volta do salário integral? Acompanhamos, então, a vereadora Terezinha. Olá. Boa tarde a todos, né, os colegas vereadores. Dóia Ceará também está aqui com a gente. Os ouvintes, né? Está sendo gravado, tá, Ivane? E transmitido. Transmitido. Outra coisa também, a Terezinha falou muito bem aqui, o William também. Agora, o Chiquinho faz parte da comissão, o Chiquinho e o Dóia, né? Faz parte da comissão de saúde e educação. E eu acho que é uma grande importância isso aí. E principalmente na saúde também, William, eu queria estar pedindo hoje, para mais uma vez, essa comissão também está marcando uma reunião, chamando a Idália, o pessoal da dengue. A gente está pensando assim, o coronavírus é um vírus que está aí espalhado por todo mundo, né? Mas a gente também está esquecendo da dengue,
visitando vários bairros, principalmente ontem, visitando um bairro com a Cécia Elias, antes de ontem. Até ontem a gente já foi lá, já levou meio ambiente, levou a idade da dengue, já foi tirado vários caminhão de lixo de um lugar só. Situação muito grave, o negócio da dengue, gente. O pessoal está brincando, não brinca com a dengue. Se tiver como a Idália trazer todos os números de registro de casos da dengue, eu acho que é de suma importância para nós, cidadão, tá tendo muito cuidado com o lixo, gente. Não é brincadeira. E a respeito da educação, você pode ter certeza que eu assino o ofício também, para a gente estar vendo o que faz para esses educadores aí, que é o futuro do nosso Brasil, nossas crianças, né? Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Dóia. Boa tarde, professor William, vereador, Terezinha, né? Nosso amigo Zé Faquinha, Chiquinho do Planalto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Na educação, quando foi os contratados, né? Quando a gente foi reunir aqui para resolver o problema dos contratados, foi eu, o vereador Sandro Moretti e o Remirto, quase que em cima da hora lá na prefeitura para conversar com o executivo, para que não dispensasse os contratados, né, os professores. Tinha vários me ligando aqui, então procurei os meninos, a gente foi lá. Então, a sugestão que a vereadora Terezinha acabou de dar aí, isso é importante, né, que a gente reúna com o executivo e para chegar num acordo, né? Porque meio salário é muito pouco mesmo. Eu estou plenamente de acordo com vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Chiquinho do Planalto. Também, boa tarde a todos, a mesa, né, a assessora, a Ivana, quem está assistindo através da internet. Também sou favorável, né, os contratados, o pessoal que está aí trabalhando na educação, está preocupado. Inclusive, já teve várias ligações, a mensagem de WhatsApp, pedindo nós, vereadores, o que a gente poderia estar fazendo, conversando com o executivo. Né, Dóia? Porque não é fácil. Nós sabemos que o Nova Serrana, o custo de vida é alto, a água, luz, despesa. Igual hoje uma pessoa falou assim, o que eu estou ganhando, estou pagando só água e luz. Eu estou vivendo porque as pessoas estão me ajudando, com cesta básica, até verdura. Então, também sou favorável. Eu acredito que na situação que está hoje, eu acredito que o executivo vai acatar essa ideia, né? E nós, educadores, precisam muito. E a questão que o Zé Faquinha falou a respeito da dengue, nós estamos muito preocupados com a pandemia aí do coronavírus, esquecendo, e o pessoal esqueceu da dengue. Isso mesmo, Faquinha. Precisamos de olhar mesmo, as pessoas ficar atentas nos seus quintais, né? E questão aí também, todos os dias, né, a gente recebe ligação, mensagem, tem certeza que outros vereadores também estão recebendo, é a questão dos bares, né? As pessoas precisam de voltar a trabalhar, mas no distanciamento, né? O Zé Faquinha é muito cobrado, o Dói também é muito cobrado, eu não sei se a Terezinha, o William também está dessa forma, porque cada um está sendo cobrado no área, e a gente está sendo muito cobrado, que as mesas colocam mais distante, que colocam a mesa 2 em 2 metros no passeio, se a pessoa quiser, e coloca só 2 cadeiras, que a pessoa fica distante, mas a pessoa contribuir, né? Quem está ali, o dono do bar, tem que avisar, ó, gente, vocês vão sentar aqui, mas fica distante do outro, né? Com máscara, mas usa o álcool gel, mas que precisamos trabalhar. Os donos de comércio precisam trabalhar. Ô William, você me devolve a palavra só um minutinho? O Chiquinho tocou num ponto aí, assim, falou a verdade, o negócio dos bares. Talvez a gente brinca, fica zoando, mas bar, não precisa de abrir bar. Eu fazendo um levantamento, caros colegas vereadores, são quase 500 bares em Nova Serrana, 500 famílias que vivem daquilo ali. E também são muitas quadras de futebol fechada. Eu acho que, tipo assim, gente, mantendo as regras certinho, eu acho que não tem nada a ver o pessoal trabalhar, o pessoal também precisa daquilo ali, é o viver daquilo ali, o salário deles é tirado daquilo ali, entendeu? Aí eu também já estou conversando muito com o Marco Aurélio sobre isso, sabe que não depende dele, depende do negócio da saúde lá, do comitê da saúde lá, do corona, mas vamos olhar com carinho esse povo, igual o Chiquinho falou, verdade mesmo, tá bom, ele? Obrigado, viu? Seguindo, parabéns aos colegas vereadores pelos pronunciamentos.
Essa questão é uma questão muito complexa, porque nós temos interesses envolvidos, nós temos o executivo e o legislativo que muitas vezes caminham no sentido de se promover a retomada de determinados setores dentro dos protocolos. No entanto, a justiça também ela tem impedido que, sobretudo através do Ministério Público, né, que algumas dessas reaberturas possam acontecer tal qual nós gostaríamos que acontecesse. Enquanto isso, nós vemos, né, como eu disse, lá no Rio de Janeiro foi assinado o decreto número 47.683 pelo prefeito Marcelo Crivella, e promovendo a retomada gradual das aulas para determinadas séries, 4º, 5º ano, 8º e 9º ano, e a Justiça veio logo em seguida e determinou o cancelamento, né, da suspensão dos efeitos do decreto e aplicação de multa diária de R$10 mil ao prefeito, caso insistisse nessa retomada. Então, hoje nós percebemos que existe toda uma queda de braço. Nós temos autoridades de saúde que dizem algumas coisas num sentido, nós temos autoridades de saúde que já caminham em outro sentido, nós temos gestores que defendem o fechamento, outros já defendem a reabertura, e todo início de reunião nós fazemos como fizemos agora no início. A vereadora Terezinha fez a leitura dos números que são números oficiais do coronavírus, mas são números que, como nós dissemos, eles são oficiais, mas nós não sabemos se de fato são verdadeiros. Não porque exista alguém querendo passar números falsos, mas porque nós não sabemos se aquilo que é diagnosticado realmente corresponde àquilo que de fato tem acontecido na sociedade, seja para mais, seja para menos, né? Agora, que nós temos exames positivos sendo entregues todos os dias, nós temos. Essa semana mesmo eu recebi cópia de um dos exames, no qual um ex-secretário municipal encaminhou para mim, demonstrando que estava diagnosticado com o coronavírus naquela data e que iria fazer isolamento domiciliar. Então, que o coronavírus está presente na sociedade, não nos resta dúvida. Agora, quanto aos protocolos de segurança, eles têm que ser bastante discutidos. Eu tenho ido, às vezes, em restaurantes, quando a gente, né, tem essa rotina da Câmara mais acentuada, não dá para poder almoçar em casa, e o que eu tenho visto é que, muitas vezes, os protocolos eles se diferem de local para local. Ou seja, o protocolo é único, mas nem todos os estabelecimentos acabam seguindo as regras, talvez até por desconhecer a finalidade. Um exemplo simples, olha, eu vou em determinados restaurantes que me exigem para poder almoçar que eu coloque 2 luvas, aquelas luvas sintéticas, né? É obrigatório. Obrigatório. Eu estive em um que somente na mão que você vai utilizar para manusear, para se servir. Então, nós temos que entender qual que é a finalidade do uso da luva para saber se é somente para se servir ou se existe outra restrição, para alertar o estabelecimento que estiver em desconformidade, porque talvez um está usando mais luva do que o necessário, né? Porque elas são aquelas luvas que adequam a qualquer uma das mãos. Agora, talvez o outro está fazendo uma economia que é contra o protocolo de segurança. Pode falar, Walter. Oi, eu fui num restaurante Orlando Romeu, pegar uma marmitex lá, e eles lá pediram, falaram assim, não, você vai usar só na mão que você vai pegar na colher para servir o marmitex. A outra não pediu não, só do... Então, por isso que esses protocolos eles têm que ser muito bem discutidos. Nós temos isso no episódio que nós citamos, corriqueiro. Agora, imagine uma retomada das aulas, que envolve uso de biblioteca, uso de laboratório, eventos, aulas, recreio, merenda, transporte escolar. Então, assim, é muito amplo. Então, tem que ter protocolo para todos os momentos. Como é que vai ser o intervalo? Imagino que deve ser escalonado, não vai poder soltar todo mundo no pátio. Como que vai ser a questão do manuseio dos utensílios? Como que vai ser
dentro da sala de aula, todo mundo de máscara, aquele que estiver sem máscara, qual é o procedimento? Vai mandar para casa? Ou seja, e aquele que fica em casa, porque nos municípios que estão fazendo a retomada, existe fases, Terezinha. Primeira fase, por exemplo, 35% dos alunos vão à aula, porque tem que ter o distanciamento das carteiras de 1,5 m. Aí, a segunda fase aumenta para 70% dos alunos. Então, é 35% num dia, 35% num dia, 35% no outro, né? Depois, o restante no outro dia, imagina. Depois, 70%. E depois chega o 100%. Mas qual o momento, qual o número, qual o índice que vai definir que agora pode deixar de ser 35% e ser 70%? Quais números que vão orientar? Porque não tem como eu falar que é depois de tanto tempo, né? Porque não é o tempo que cura a Covid. O que cura o Covid são a intensidade da pandemia reduzir, que pode reduzir drasticamente de uma semana para outra, como também pode ampliar. Nós temos a expectativa que os números caiam como caiu em outras partes do mundo, né? Mas pode aumentar. Nós temos países que passou e depois voltou. Vai ter aglomeração. A gente não sabe, vereador Dóia, existem duas situações que são interessantes. No primeiro momento, dizia que todo mundo tinha que contrair o vírus, para que se ficasse imunizado. Hoje a gente já tem informações de que a pessoa pode contrair por mais de uma vez. Então a gente quer saber o seguinte: qual o intervalo que ela fica imunizada? E também tem a questão de qual percentual hoje. Eu não sou capaz de garantir a nenhum dos colegas que eu já não tenha contraído e foi um mal-estar, foi um resfriado leve, eu já tive uns 2 nesse período, e que eu já não estou em risco, ou eu já estou em risco novamente. Então, assim, é uma certeza, nós estamos diante de algo que é invisível, Terezinha. Não fiz o exame. É um exame que, infelizmente, é muito caro hoje, na rede particular. Mesmo fazendo particular, ele tem que ser submetido à análise. É um exame que, às vezes, a pessoa tem que fazer 3 vezes, porque eu tenho casos, vereador Dóia, de pessoas que fizeram o exame 3 vezes. 1 deu negativo, 2 deu positivo. Aí eles vão e falam assim: esse positivo que deu aí, é falso positivo. Mas também tem um falso negativo, de pessoas que fizeram e deu o contrário. 2 sim, 1 não. Mas qual que está certo? Então nós temos essa questão. A vereadora Terezinha conhece muito bem, nós temos um profissional renomado da cidade, que é o Renato Ângelo, biomédico. E ele se dispôs a vir aqui para poder discutir essas questões técnicas com a gente, para que a gente possa ter um conhecimento maior relacionado a isso, sabe? Você falou a respeito quanto aos exames, foi muito importante. Domingo atrasado fui fazer uma visita, porque uma grande amiga minha faleceu, e eu sou amiga da família toda. E chegando lá, nós fomos conversar sobre o que aconteceu. A mãe dela colocaram no documento que foi suspeita de coronavírus. Mas a família queria que tivesse feito o exame antes do velório. E pediram, falaram que pagavam tudo para poder ter o exame para fazer um velório digno. Porque a partir da hora que coloca suspeito de coronavírus, não tem velório. E uma das pessoas, né, que é da família, fez o exame em seguida, dentro de 2 horas o resultado saiu. Então eu acho muito importante, né, para que a gente possa fazer aqui também um pedido para os profissionais da saúde, que quando acontecesse um caso como dessa família, que a família se dispôs a pagar, né, ela já tinha falecido, mas que fizesse o exame, fizesse de toda a família que ali estava. Mesmo assim, não foi possível. A partir da hora que coloca suspeita de coronavírus, não tem velório, é pegar e levar e pronto. Então, assim, é muito triste para a família. Inclusive, um dos
dos netos estava até acamado pela tristeza. Ele estava se sentindo desolado. Pela impotência de não poder fazer o velório da própria avó. Então eu gostaria de saber se há uma possibilidade de ser feito, porque nós vemos aqui que foram 8 confirmados e só 4 suspeitos. Então, eu gostaria que fosse feito também esse pedido, que se a pessoa, não consta, que a pessoa Essa tiver data- no documento, A data, aqui, ó. assim, o relatório esses números são de ontem. Se a pessoa tiver no relatório lá que sai do hospital, Essa pessoa, Terezinha, ela não teve o velório, não teve. mas ela poderia estar na estatística como óbito. Se não foi feito o exame, como que nós vamos saber se... Não, aí eles falaram que o resultado sairia dentro de 7 dias, mas não saiu ainda, né? Então, quando tiver o resultado... Aí que está, Terezinha. Então, se nós temos 12 óbitos, são 8 confirmados e 4 suspeitos, eu tenho que entender que ela é um dos 4 suspeitos. Tá, mas não, eu já penso diferente. Eu penso assim, se há possibilidade de fazer o exame e fica pronto dentro de 2 horas, que no caso teve pessoa da família que fez e pegou em 2 horas, por que que a família autorizava, pagava para poder fazer o exame ali naquele momento e não pôde ser feito? Existe uma diferença? Após o falecimento ou em vida? Tem diferença de tempo para poder pegar o resultado? São dúvidas, Willy, que nós, como vereadores, não temos. Nós precisamos saber mais. Então, hora que eu tiver com o restante do resultado, eu falo porque eu visitei, estou falando com propriedade, estou falando o que a família me falou. Você entendeu? Porque a gente sabe, é muito triste, você tem uma pessoa querida, que você convive com ela. Ela era uma pessoa que ficava acamada, mas o neto carregava ela todos os dias, acompanhava ela em tudo, e ninguém da família, e o pior, que ninguém procurou a família para poder falar que eles tinham que ficar em isolamento também não. Ela foi enterrada suspeita de coronavírus, mas ninguém da saúde procurou a família para poder falar, vocês precisam ficar aqui. Nós vamos monitorar essa família porque teve um caso de suspeita de coronavírus. E você sabe que o certo, o correto, é que a família fique isolada. E sendo monitorada por um representante da área da saúde. Todos nós sabemos. E não aconteceu. Porque ela morreu durante a semana e eu a visitei no domingo. A família toda. E ninguém da casa teve Covid ou nada semelhante. Então, assim, isso é um desabafo que a gente tem que fazer, porque sabemos que é muito importante. Agora, outro assunto importante, eu estou falando muito, né? Mas assim, a gente tem que falar, porque essa reunião demorou para acontecer e tem muitos pedidos. Outro fator importantíssimo, as queimadas em Nova Serrana. Como que nós vamos fazer? Todos os dias nós somos procurados, gente, por famílias que pedem socorro, porque tem filho que tem problema respiratório. E quanto mais queimada tem, mais as crianças adoecem. Então tem que ter uma forma de pôr limite nessas queimadas. As denúncias não adianta, a gente faz a denúncia, mas não resolve. Então tem que ter uma outra forma de conter. Porque hoje de manhã, eu não sei se vocês repararam, mas teve bairro aqui que não tinha condições de andar de carro, porque tanta fumaça na parte da manhã. Então, nós temos também que fazer um pedido para o Executivo tomar providência quanto a essas queimadas em Nova Serrana, porque está ficando insuportável. Nós já temos aí, usando as máscaras, as pessoas já têm problema respiratório, eles ficam fazendo as queimadas. As pessoas não podem ficar dentro de casa, porque dentro de casa fica pior, porque fecha a casa, a fumaça toma conta. E aquele pó preto que fica, aquilo ali causa
mais falta de ar. Então, eu estou fazendo um apelo, e esse apelo eu estou fazendo em nome de todos de Nova Serrana que vêm nos procurando para pedir ajuda. Obrigada. Vereadora Terezinha, essa semana também eu recebi uma série de reclamações relacionadas a queimadas. Toda a época do ano, mês de junho, julho e agosto é comum. Esse ano, eu não sei se foi por causa da pandemia, atrasaram um pouco as queimadas. Então, nós já entramos no mês de agosto, foi quando eles começaram a pôr fogo em lotes. Além dos problemas respiratórios, nós temos, e já foi discutido nessa comissão da pandemia, nós temos uma limitação de leitos, nós temos que evitar que as pessoas procurem a rede de PSF e de hospital, porque nós estamos mobilizados em torno de uma pandemia. Então, situações como essa fazem um possível estrangulamento do sistema de saúde. Quanto mais a gente deixar o sistema de saúde mais trabalhando mais frouxo, vamos dizer assim, né, mais liberado para as demandas da pandemia, melhor é o enfrentamento. Agora, quando paralelo com a pandemia, você tem de um lado a dengue, do outro lado as doenças respiratórias decorrentes das queimadas. Isso me faz recordar, e talvez a gente tenha que retomar essa discussão, nos faz retomar uma discussão que nós tivemos lá atrás, quando nós tivemos um projeto de lei nessa casa. Na época foi um projeto de lei até de autoria do vereador Jadir Chanel, e eu disse para ele o seguinte: tal qual o projeto se apresenta, ele não vai conseguir efeito nenhum. Agora, se colocar uma emenda responsabilizando os donos dos lotes, aí nós vamos ganhar mais um fiscal, que é o dono do lote, que não vai permitir que o seu lote seja alvo de queimada. Como? Fazendo medidas como levantar um meio muro, já dificulta um pouco, fazendo passeio para poder evitar que aquele mato venha tomando as ruas. Aí fala assim: mas eu fazer o passeio não vai interferir no fogo. Mas é uma contrapartida. O camarada, para não ser punido pela queimada de terceiros no loteamento, no lote dele, ele faria como contrapartida um passeio que serviria aí para a sociedade, porque a prefeitura não pode sair fazendo passeio para os outros. Passeio é responsabilidade do dono do lote. Por isso que o mato vem tomando o asfalto, tomando a rua. Porque não é obrigação da prefeitura e ela nem pode ficar interferindo, porque senão você utiliza dinheiro público para beneficiar particulares. Mas foi feita essa discussão e, na época, a emenda ela era um tanto quanto polêmica. E vocês vão perceber, e ao longo da legislatura, e eu tenho percebido isso, a vereadora Terezinha também, o Chiquinho, que já estão no segundo mandato, que os projetos de maior efeito são os mais polêmicos. Os mais difíceis de aprovar são justamente, talvez, aqueles que mais pudessem trazer benefício para a sociedade, porque implica em afetar particulares. Vereadora Terezinha, ontem eu tive uma ligação de uma dona que ela cuida de 8 crianças na casa dela. Ela já tentou auxílio emergencial, ela já tentou antes outros benefícios assistenciais, e hoje ela vive de quê? Ela fica em casa, olha as crianças dela e olha crianças de pessoas que confiam no trabalho dela. Então, o pessoal da vigilância esteve lá, fiscalizando. A moça Campelo, hein? Sim, ela fiscalizando, além de fiscalizar e perceber que, do ponto de vista da pandemia, estava dentro das normas, segundo ela, havia algumas medidas que ela deveria tomar. Questão de ralos, questão assim, bem tranquila, questão de ter um termômetro digital para medir a temperatura, dela é analógico, enfim. Mas deram um prazo para ela, senão ela não vai poder exercer a atividade por uma razão, de que ela reside no imóvel em que ela cuida de crianças, então ela teria que alugar um outro espaço. O problema é que hoje, se ela aluga um outro espaço, ela configura como um hotelzinho e não pode funcionar. Então, e hoje, a minha preocupação, Walter, não é somente com essa senhora que me trouxe a reflexão, vereador Dóia, imagina quantas pessoas aqui em Nova Serrana, pela ausência de vagas em creche, pela dificuldade, muitas vezes, que o pai tem de colocar numa escola que você tem que pagar um pouco mais,
Imagina quantas mães, elas hoje, pela falta de inserção no mercado de trabalho, porque tem criança pequena, aí falta vaga para a criança dela, ela tem que ficar em casa, não pode trabalhar, então ela vai e pega a criança do vizinho, de um parente, e cuida. Aí a minha preocupação é o seguinte: nós vamos tirar o emprego, não posso falar o emprego, mas a renda dessas pessoas, mas também temos que olhar o interesse. Talvez exista um dever de proteção às crianças, que elas não fiquem num ambiente onde é um ambiente domiciliar de terceiros. Então, essa discussão, Walter, nós vamos tentar resolver o problema dessa senhora, porém, essa discussão tem que ser ampliada. Nós temos que trazer conselho tutelar, nós temos que trazer o executivo para mostrar, e eu mandei um ofício para o prefeito ontem, ou antes de ontem, não me lembro, para ele informar qual é o embasamento legal para que não possa cuidar de criança em ambiente domiciliar. Por quê? A partir dali nós vamos ver quem está com a razão. Ou a partir dali nós vamos estudar normas, seja para permitir, seja para proibir. Porque às vezes tinha que proibir mesmo, mas não tem norma. E às vezes não era para poder proibir, sim, permitir, porque não tem nenhum impacto. E trazer o conceito tutelar, porque é quem tutela os direitos da criança e do adolescente. Mas os problemas da nossa cidade não param. Nós estamos aí diante de um ano atípico, né, Terezinha, com pandemia, ano eleitoral, mas aqui, indiferente de ser ano eleitoral, todo vereador é vereador até 31 de dezembro, seja qualquer que for o resultado. E nós não podemos interromper o nosso trabalho, porque existe uma eleição no meio do caminho. Nós temos que seguir. Muitas coisas aqui a gente tem que tomar a decisão esquecendo que existe pleito. Né? Muitas vezes, pode falar, Walter. William, é verdade mesmo, que essa moça, até, acho que não importa eu falar o nome dela, que é Janaíce, acho que é isso mesmo. Sabe por que só agora está fiscalizando isso? Há quantos anos em Nova Serrana que donas de casa cuidam de outras crianças? Que é, como você falou, que a pessoa não vai dar para qualquer pessoa, ela é uma pessoa confiada, que os pais não vão entregar o filho. Aí ela está, eu até fui na prefeitura hoje, agora eu já vou lá no Conselho Tutelar, até se você quiser ir comigo, a gente vai lá, a Terezinha quiser ir também, o Chiquinho, o Dóia, para a gente ver qual que é essa razão, o que eles querem, que ela muda de lá e só fica cuidando das crianças, ou aluga um lugar para cuidar dessas crianças. Mãe, numa crise dessa, ela vai ter que alugar um lugar para cuidar dessas crianças, sendo que ela já paga a prestação da casa dela. Eu acho que é uma situação complicada. Tem que olhar isso aí. Não é possível que, se fosse assim, eles podiam estar fiscalizando há 20 anos atrás. Aí. Minha sogra cansou de cuidar de vários meninos dentro de casa, minha mãe, entendeu? E agora, só por isso que vai estar, qual o motivo que está pegando no pé desse pessoal? Se vocês quiserem, todos vocês, na hora que acabar de sair da reunião, a gente vamos lá, no Conselho Tutelar, para a gente ver o que é a explicação deles. Vai tirar de dentro da casa dela? Não tem espaço para cuidar de 8 crianças? Né? Você vai numa creche hoje, 200 crianças, os meninos vão dormir num quarto, lá tem 10, 15, 20 meninos dormindo, deitados. Né? Se vocês quiserem fazer isso, a gente vai lá. É um posicionamento interessante, Walter, porque isso nos leva a outras reflexões. Porque ela diz que quem esteve lá foi a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela tem que cuidar da questão sanitária. A questão de tutelar direito da criança é do Conselho Tutelar. Só que o Conselho Tutelar, nós já precisamos deles em outros momentos aqui, e a resposta é o seguinte: ele só pode agir quando é provocado, quando existe uma denúncia que existe ameaça a direito da criança. Há uma violação de direito, uma ameaça à violação de direito. Por quê? Nós temos essa senhora que cuida lá, segundo o relato dela, 8 crianças. No mesmo bairro próximo, existe uma outra pessoa, Terezinha, que não foi fiscalizada, que cuida de 20. Então, qual é o critério? A denúncia? Houve denúncia? Qual o interesse? De fato, nós temos que proibir, que coibir, baseado em quê? Para a gente discutir e posicionar, nós temos que trazer todos os atores para o debate. Nós tivemos aí o ano 2019, né, com a Terezinha na presidência interina da casa, nós fizemos várias e várias reuniões que nós conseguimos resolver demandas.
Terezinha testemunha disso, muitas. Alvo de quê? Audiência pública. 2017 tivemos audiências públicas que buscaram também resolver. Então são questões que nós temos que trazer, Walter, porque nesse momento existem muitas e muitas mães cuidadoras de criança. Vereadora Terezinha vai se manifestar. A pandemia existe, né, William? Mas, diante da pandemia, estão colocando muita dificuldade na vida das pessoas. Não só nesse caso que está sendo falado sobre essa senhora que cuida dessas crianças, mas vamos colocar um outro ponto aí que é muito simples de resolver. Copasa, CEMIG. Nós não temos uma atendente presencial para poder fornecer todas as informações necessárias. Como o William mesmo disse aqui terça-feira, quando a pessoa aluga um imóvel, é colocada a conta no nome dele. E depois, para voltar para o antigo nome, não há possibilidade sem a presença da pessoa que está o nome. Então, é muito simples. Coloca uma atendente na Copasa, uma atendente na CEMIG. Eu não vejo necessidade de manter fechado e atender da forma que está sendo atendido. Então, assim, existe a pandemia, mas muitas vezes eles estão usando da pandemia para dificultar a vida da população. E se a gente for colocar aqui, pontuar, esse papel aqui não vai dar para colocar todos os pontos que está atrapalhando o andamento da vida da população. É igual, volto a falar mais uma vez, estava sentindo falta dessa reunião, porque nessa reunião aqui foram muitos pedidos feitos e a maioria atendidos, através da comissão. Então, vamos analisar, vamos fazer todos os pedidos para que volte ao normal alguns setores. É uma informação, Terezinha, eu vou falar e você pode comentar em cima, só para a gente poder ir registrando também. Nós tivemos um primeiro requerimento, Ivane, que é dirigido ao Executivo sobre a possibilidade da volta do salário integral dos profissionais contratados, que deve ser subscrito, né, pelos vereadores integrantes. Recebo a informação aqui da assessoria do vereador Remito, que na cidade de Florestal, os escritórios ou o atendimento da CEMIG e da Copasa está funcionando normalmente. De fato, Terezinha, na terça-feira nós falamos sobre isso, a partir de relatos da população. Eu mesmo já fui vítima dessa situação de não conseguir um atendimento. Por quê? Porque eles falam para você procurar o número da CEMIG ou da Copasa, 115, 116, aplicativo, site, mas existem opções que não são resolvidas lá e existem pessoas que, pela exclusão digital, não conseguem resolver o problema pela internet. Então, existem casos onde, com um atendimento reduzido, você consegue dizer para a pessoa o seguinte: ó, isso aqui você consegue pelo aplicativo. Eu volto para casa e faço. Agora, existem situações que o atendente vai dizer o seguinte: ó, vamos agendar aqui para você ser atendido presencialmente. Por quê? Pela internet não tem jeito. Você pode ser um expert em informática. Por quê? O aplicativo não suporta esse tipo de atendimento e nem o site, e nem 0800, e nem número preferencial de atendimento. Então, é preciso que também, Ivane, nós tenhamos um ofício ao escritório regional da CEMIG, da Copasa, para ver a possibilidade de atendimento, ainda que em horário reduzido, para a população de Nova Serrana, tendo em vista que vários dos serviços procurados pelos consumidores não podem ser atendidos através dos canais disponibilizados de modo virtual. Então, e também ao Executivo, nos mesmos termos, para que empreenda esforços junto à CEMIG, à Copasa, para atender essa demanda. E ainda para o nosso deputado Fábio Avelar, nos mesmos termos. É isso, gente? Para de Minas já está tendo atendimento. Então, nós precisamos, porque se a pessoa precisar fazer uma negociação, não tem como fazer. Igual muitas pessoas deixaram de pagar contas de água, de luz, porque não tem condições no momento.
E se vierem a cortar a energia, a água, não vai ter como eles ir lá e negociar para pagar em mais parcelas. Então, nós precisamos fazer isso antes que aconteça com as pessoas que a gente não quer que aconteça com ninguém. Então, esse é um pedido que eu faço e eu tenho certeza que eles vão dar atenção ao nosso pedido e atender a população, de acordo com o que merece, né, Chiquinho? Terezinha, foi muito bem colocado o questionamento seu a respeito da Copasa e da CEMIG. Eu falo por mim, foi semana passada, ao que eu estava descendo, eu tirei uma foto de um vazamento de uma água que está vazando na rua da minha casa e mandei para o encarregado da Copasa. E está difícil. As pessoas estão cobrando, Chiquinho, como que a gente vai? Minha conta de luz chegou alta, agora está liberado, vai ser o corte mesmo. Vai ter o corte da água e da luz. Como que essas pessoas vão negociar? Se o escritório está fechado, não tem como. As pessoas, não é todos que têm acesso à internet. Então, sim, professor, realmente faz um ofício aí direcionado ao executivo, ao deputado, que entre em contato com essas empresas, que coloque um atendimento ali, gente. E agora, como que essas famílias vão pagar? As famílias estão desempregadas. Agora vai vir o corte. Como que eles vão negociar? Realmente, está difícil. É uma situação complicada, professor. Precisa de rever isso mesmo. Respeito das queimadas mesmo. Né? Agora há pouco a gente recebeu a mensagem aqui. Está impossível. As pessoas de idade, as pessoas usando máscara, criança, né? Problema respiratório. E pessoas tocando fogo em qualquer lugar. Tem que ter consciência. Então... esse ofício aí da Copasa, da CEMIG, vai ser muito válido. As pessoas precisam negociar suas contas de luz. Ô, William, Ô, Chiquinho, deixa eu falar aqui. Vou dar preferência para o Dóia, que está um Pode. pouco sem falar aqui. Ô, Chiquinho, eles demoraram muito tempo para vir, na hora que você ligou que estava vazando água? Foi não? Por que eles colocaram na conta de luz? Dia 3 eu passo aqui fazendo a nova leitura. Por que eles não atrasam? Dia 10, para o dia 15, para o dia 20, né? Então é difícil mesmo, são duas situações. A vereadora Terezinha levantou aqui em questão da pessoa que veio a óbito, né, a briga dela ali, bem interessante. A pessoa chega, muitos já morreram, o cara não chega lá no hospital e morre não, já joga na funerária, vai enterrar não. Fica lá 30, 60 dias, e como que não sabe o resultado? O resultado do coronavírus. Por que não faz? Se é suspeita, faz o resultado, o cara está lá entre a vida e a morte, faz o resultado, para assim que o cara morrer, já sair com o resultado, se pode velar 1 hora, 2 horas, ou 3 horas, ou que não possa velar, isso é bem interessante, Terezinha. Isso já foi várias pessoas questionando isso. Fulano passou mal, foi lá no hospital, mas morreu o quê? Tem 60 dias que estava internado, morreu. Suspeita de coronavírus. Ué, está com 60 dias lá, morreu com suspeita de coronavírus? Não morreu no mesmo dia, não, hein? Por que não já saiu com resultado? O resultado de óbito, coronavírus, confirmado, não suspeito. Então, um adquirido, por exemplo, o cara sai hoje para trabalhar, o pai dele vai e morre, no mesmo dia dele chegar em casa que recebeu a notícia, já enterrou o cara. Vai enterrar gente viva desse jeito. Vai enterrar gente viva, mas complicado. Esse caso que eu falei foi ainda pior, porque a paciente chegou, eles colocaram naquela sala lá de atendimento emergencial, a primeira sala, não foi a sala vermelha não, gente. A primeira sala onde ficam várias pessoas, e a família só viu ela naquele momento. Exatamente. E depois não viu mais. Deram autorização para levar para o CTI, mas ela faleceu. Hoje não existe então mais. Foi uma coisa muito rápida. Vereadora, hoje não existe mais a infarto, fulminante, morreu. Chega lá é coronavírus. Por exemplo, nós que moramos numa distância maior, não é quase 3.000 quilômetros, morria saiu os familiares, saia daqui. Hoje a locação é fácil, você vai ali em Belo Horizonte, você pega um avião, hoje mesmo você está lá, então você consegue ver seu parente, ver seu um amigo, um pai, um irmão, você consegue. Então agora está morrendo lá, o cara infarta lá, o povo fica doido aqui, que nem aconteceu essa semana aqui, o pessoal fica doido aqui juntando a família para ver se viaja, não, já enterrou. O cara está trabalhando, está de boa, caiu, morreu, suspeito, faz um exame, depois não tem nada de coronavírus, morreu, infartou. Então isso é complicado, nosso Brasil. Só pelo fato de estar suspeito de coronavírus, já não tem o velório. Tinha que estar com o exame na mão, que a família ficava mais com a consciência mais tranquila, né? Exatamente, no hospital, é de se olhar isso aí. O cara está com 60 dias que está internado lá, aí morreu hoje.
suspeita de coronavírus. Pô, por que quando o cara deu a entrada lá, tá suspeita, não faz um exame, para quando morrer já sair com o resultado? Porque senão isso é ruim para a família. Isso é ruim para a família. Então nós estamos vendo um momento muito difícil. Obrigado. Ô William, eu até comecei até a rir, que eu sou o cara mais suspeito de falar da Copasa, né? Que diz que eu vou lá fazer vídeo na porta da Copasa fechada, mas tá aí, tá fechado até hoje, né? E eu não tenho coragem de chamar a Copasa de Copasa mais não. Eu chamo só de lixo. Lixo. Copasa é um lixo. Walter, é só uma dúvida para esclarecer, depois se o senhor quiser usar o vídeo, você pode usar. O senhor foi no sábado. Não, na Mas sexta-feira de manhã. Se tivesse ido no sábado e voltado na segunda, ia estar aberto? Fechado, mesma coisa. Então não faz diferença se foi sábado ou se foi segunda. Verdade. Ô William, você sabe que ó, eu não tô discriminando os funcionários da Copasa não, que ali tem gente que eu conheço, várias pessoas que trabalham, muita gente fina, muito trabalhador, mas a empresa Copasa mesmo, para mim, meu boteco vale muito mais que eles. Não vale nada tal de Copasa, é um lixo. E eles pedem, assim, não, você quer resolver alguma coisa, você liga 115, né? Você vai ficar 40 minutos esperando uma ligação? Tinha um cano d'água estourado para cima de casa lá, é água mesmo. A água tá até cristalina, o trem mais bonito, né? Peguei o telefone, tô ligando. Liguei. Aguarde na linha, tá ocupado, não sei o quê. Nossa, eu não vou falar um palavrão aqui, que eu respeito muito meus colegas que estão aqui e o pessoal que está assistindo aqui. Mas a Copasa, gente, a CEMIG até que eu não precisei esses dias não, mas a Copasa não existe. É um lixo mesmo, viu? Deus é mais. Eu vou dar um testemunho para você, Walter, porque é anterior à chegada, né, dos vereadores suplentes dessa casa. Nós tivemos em 2018 uma CPI da Copasa, e durante a CPI, aí você via, tá chegando o reservatório da parte de cima, as obras, chamou a gente para ver as obras, e a obra vinha, e você via o pessoal trabalhando. E muitos efeitos positivos surgiram desde então. No entanto, a coisa que eu mais sinto falta durante a CPI, e que agora não tem, é que nós tínhamos o contato do diretor regional, nós tínhamos o contato do superintendente aqui local, né, do nosso diretor, da pessoa que respondia no lugar dele, na ausência dele, ou seja, você tinha um caminho de 3. E você ainda tinha um contato em Belo Horizonte. E quando acontecia um problema como esse, e a gente, investigando a Copasa, mandava essa demanda, na mesma hora chegava resolvendo. Mas resolvia, mas numa velocidade imensa. Hoje em dia eu não consigo encontrar o contato. Eu não tenho um contato hoje. Eu não tenho contato de ninguém hoje. Se a pessoa falar o seguinte, William, tem um problema na Copasa, você não consegue contato. Se você mandar mensagem, 2, 3 dias depois, pode ser que ela seja visualizada. Você não consegue esse contato. Então, assim, se alguém da Copasa se sentiu ofendido com isso, então manda o contato para mim, que aí eu vou e faço o contato direto. Do contrário, nós vamos continuar aqui reclamando, né? E, inclusive, eu gostaria de fazer um requerimento, junto com aqueles que nós fizemos para a CEMIG e para a Copasa, porque talvez eles não atendam a gente na demanda de abrir o escritório ou colocar um atendente, que disponibilize isso, é institucional, isso tem. O dia que eu fui em Belo Horizonte, eu descobri que tinha um canal exclusivo para agentes políticos, para o poder público. Ou seja, a Câmara Municipal, instituição, não é vereador Walter, vereador William, vereador Terezinha, não. A instituição, prefeitura, poder executivo, poder legislativo, existe um canal dentro desses órgãos para que a gente possa comunicar, ter um atendimento para isso. E nós não temos esse atendimento, pelo menos eu desconheço. Então, nós gostaríamos de ver a possibilidade de um atendimento exclusivo para o poder público, para a apresentação das demandas da população durante esse momento de pandemia. Porque, pelo que eu saiba, não tem nenhuma determinação que a Copasa e a CEMIG não podem trabalhar de portas abertas. Tem? Mas nós estamos trabalhando. Não, eu sei, mas não existe. Igual foi determinado para quando foi o salão, o meu entendimento, Terezinha, meu entendimento é serviço essencial. Justamente, é super essencial, ainda mais agora, nesse momento, se for cortar mesmo
conta de luz, né? A água. E para mim é igual supermercado. É serviço essencial. O Dóia lá, por exemplo, não fica sem o arroz e o feijão. Então, Mas se tiver faltando arroz e feijão, ele vai dar um jeitinho aí, vai se virar. Mas ele não fica sem energia, não fica sem água. Imagina as pessoas que têm terceiros doentes dentro de casa, que precisa da energia elétrica, às vezes até para manter a parede. A gente tem casa e mais casa aqui, acho que em Nova Serrana. É muito difícil lidar com o setor público, porque eu tenho certeza, Dóia, tenho certeza, se a Copasa e a CEMIG fosse privatizada e eles estivessem fechados, igual estão hoje, eles estavam aqui brigando, indo para a TV, indo para todo lugar, brigar para abrir as portas, para atender. Se fosse particular, e se tivesse concorrente, então nem se fala. Né? Ou se fosse particular, estava brigando para abrir. Agora, como o negócio é público, é aquele capital misto que a gente fala, aí isso aí, de quem é monopólio, aí eles ficam fechados. Por quê? A energia está consumindo do mesmo jeito, para não dizer a maior, porque em casa as pessoas consomem mais. sim. A água está consumindo muito mais. E ainda nós não temos direito de reclamar. Essa semana, na terça-feira, a vereadora Terezinha, lembra-se? Eu reclamei aqui de uma conta de energia, aliás, de água, que chegou lá na Rua dos Ventos. Eu ainda brinquei que lá entrou, foi vento, no encanamento lá. Por quê? R$ 618 para a senhora pagar. Eu tenho o histórico das contas dela. Eu tenho os históricos aqui, vereador Chiquinho, eu vou mostrar para o senhor ser testemunha nossa aqui, que nós não estamos mentindo, quer ver? Eu vou encontrar aqui, porque eu recebo essa reclamação todo dia, e eu não estou dando conta mais de ficar sem resolver isso, não. Olha aqui, vereador. Olha se quando eu falo eu brinco. Rua dos Ventos, Campo Belo. Está pagando vento, olha aqui, mês 6, 618,21. Mês 5, o anterior, 116,31. A fatura dela está em aberto, olha para trás, está pago. É uma senhora que pagava. Pagou no mês 184, no outro 223, no outro 126, paga. Agora, esse mês ela não deu conta de pagar. Ué. Por quê? Ela pode, se falar que ela consumiu mesmo, ela paga. Mas ela quer atendimento. Ela quer que o atendente atenda ela e fale o seguinte, nós estamos mandando uma equipe lá para olhar se há vazamento, se é o problema no hidrômetro. Porque se for, ela vai pagar, ela não está falando que não quer pagar, não. Mas ela não pode pagar e deixar a coisa rolar, né, vereadora? Inclusive, existe um decreto, né? Que não poderá cortar energia durante a pandemia. Nova Serrana foi decretado estado de calamidade até dia 31 de dezembro, então quer dizer, é o tempo da pandemia. Então, vereador Chiquinho, o senhor sabe de alguma pessoa que teve a energia cortada? Essa questão, vereadora, a questão da energia, ela não é municipal, ela é estadual. E a energia, existe uma confusão na cabeça das pessoas aqui em Nova Serrana, porque grande parte dos padrões aqui são padrões mistos. Às vezes a pessoa coloca um padrão trifásico e coloca a conta como comercial e liga para apartamento e para comércio. O comercial e o industrial pode cortar, o que não pode cortar é o residencial. O senhor sabe se teve algum corte residencial? De residencial eu não tenho informação, não. Eu tenho informação de residencial que foi cortado, mas quando eu pedi para ver a conta, eu falei com a pessoa, olha, para você ver, você paga como comercial. Não sei por que a pessoa tinha comercial. Residencial, não. E de família de baixa renda, então, aquela da conta mais baixa, essa eu não vi de maneira alguma. Né? Então, antes que aconteça, né, vamos mandar o ofício. Agora, a água, se tem alguém que houve corte, tem que reclamar, porque a água nós aprovamos aqui, prefeito assinou, o decreto virou lei municipal, inclusive eu vi a Copasa fazendo pedido para a população pagar as contas, porque a única fonte de renda que ela tem é o pagamento das pessoas, sinal de que deve ter muita gente que não está pagando durante esse momento de pandemia. Mais um motivo para ter uma atendente que muitos estão querendo pagar, mas precisa de fazer um parcelamento das dívidas. E bom lembrar que a suspensão do corte não quer dizer que a pessoa está isenta de pagar, porque quando terminar a pandemia e a pessoa estiver devendo, vai ter que pagar muita coisa.
Então é importante, se a pessoa tem condição agora de ir quitando, ou pelo menos sancionar um parcelamento, né? Ô, William, a Copasa dela tá quebrada, né? Para não estar dando conta de colocar funcionário para trabalhar de porta aberta ali, aumentar, igual eu falei um dia que a Câmara estava quebrada, deu uma repercussão muito grande. Eu acho que a Copasa está quebrada também, às vezes não tem dinheiro nenhum. Vereador. De cobrar 400, 500 reais na conta da família de 4 pessoas, eu não acredito num trem desse não, gente. Ô William, vamos falar do esgoto. Um dia eu falei com o cara falou assim, ô Zé, não é possível, só que eu bebo esse tanto, eu vou soltar tudo no esgoto esse tanto aqui, ué. Eu pago quase 480 reais de água, vem 230, 235 de esgoto. Que isso é uma brincadeira, uma sacanagem que faz com o povo mesmo. Vereador Walter, só para título de mais uma reflexão, né, para a gente reforçar ainda mais para os colegas vereadores e para a população. Quando eu falo que a Copasa, CEMIG, são empresas aí que têm capital misto, o Banco do Brasil também tem. O Banco do Brasil também tem. Eu fui ao Banco do Brasil essa semana, cheguei lá por volta de 1h20. Fiquei até 2 horas do lado de fora da agência, as pessoas coladas uma nas outras, em pé, esperando para poder liberar a entrada, porque tinha um número limitado de pessoas para ser atendida no caixa. Nós sabemos que lá dentro do Banco do Brasil era uma cadeira sim, uma cadeira não, uma cadeira sim, uma cadeira não. Isso aí dá aí, se der, 1 metro. 1 metro para menos. Tinha 9 pessoas lá dentro, ficava 9 lá dentro, e ficava um monte na fila. Depois você vai para o caixa. A hora que você chega no caixa, você tem o quê? Um distanciamento mínimo com o caixa. E aquele caixa, assim como um atendente da Copasa, vai ter contato com muitas pessoas. Se é para diminuir o contato, reveze os atendentes, agende as pessoas para evitar aglomeração. Nós não estamos querendo encher a Copasa de gente para ser atendida, nós só estamos querendo que elas sejam atendidas. Não tem aglomeração, não tem demanda para ter aglomeração, não, vereador, né? É porque não tem, exatamente. Vai ter agora, né, que depois dessa pandemia aí, vai começar a meter o facão mesmo. Mas só para você ver, o escritório da Copasa é pequeno demais aí. Toda hora que você passa lá tem pouca gente, é 1, 2, 3 pessoas. Eu nunca vi escritório lotado. Se o vereador Zé Faquinha tivesse a guarda na abrir lá para fazer o vídeo, ninguém sabe nem, vai passar a política e ele não ia fazer esse vídeo lá. Tem gente que nem sabe onde que é a Copasa. Né? Mas é igual diz o Zé Faquinha, porque eles estão quebrados, porque eles poderiam arrumar o galpão do tamanho que eles quisessem, entendeu? Com as normas de distanciamento legal, né? Para estar atendendo a população, é só esperar, estão esperando só a hora de meter o facão lá. Porque tem casos que você resolve pela internet, pelo celular, pelo telefone, tem casos que não tem jeito. Aí a pessoa vai ficar a pandemia inteira sem resolver um problema, sem ligar, às vezes, uma pena d'água. Isso influencia tanto. Vamos imaginar que eu tenho uma casa para vender, financiada pela Caixa. O engenheiro, para poder ir lá fazer a avaliação, ou que eu esteja querendo comprar uma casa, o engenheiro, para ir lá fazer a avaliação, tem que estar com água e luz ligado. Sim. Se o sujeito precisar resolver um problema na Copasa ou na CEMIG para ligar a água e a luz, ele trava a vida de quem está vendendo a casa, ele trava a vida da família que está comprando a casa, ele trava o banco, ele trava, normalmente, o correspondente bancário que cuida da elaboração da documentação, ele trava a prefeitura de receber o ITBI do imóvel, o IPTU, ele trava o engenheiro, ele trava todo mundo. Ou seja, tem serviços que eles são essenciais mesmo. Não tem como dizer que a água e luz não é essencial. Não tem como. Professor, falta mesmo é competência deles, dos dois órgãos, da Copasa e da CEMIG. Se você tiver um aluguel e o cara estiver atrasando, não estiver dando problema, não está querendo desocupar, aí você liga para a CEMIG, tá o endereço assim, vai lá e corta para mim. Você está achando que eles vai? Agora vai, não quer nem saber não quer nem saber. Agora atrasa na sua casa para você ver. No outro dia eles estão lá e tomam. Então ninguém sabe qual que é as estratégias que eles arrumam, sempre a população que sai prejudicada. Ô William, você falou dos engenheiros, e você conhece o Januí, não conhece? Sim.
Januí, esses dias, foi atrás de mim, ligou e tal, falou assim, ô Zé, estou precisando de entregar os galpão, mas sabe como é que eu faço? A Copasa não vai lá, os engenheiros não vai lá fazer a revisão para a gente, estranho, e o pessoal precisando dos galpão. Aí para você ver, é uma coisa difícil demais para todos, né? Não é só para os pequenos, não, para os grandes, tudo. Vereador Walter, eu tenho certeza que essa discussão, até agradeço a Terezinha por nos lembrar dessa situação e trazer para o debate, nós não estávamos nem na pauta hoje essa discussão em específico, mas acabou que se tornou a discussão mais importante para hoje, né? Até a Ivane está lá concordando. Ivane, vamos dar uma visibilidade a isso, porque eu tenho convicção de que esse debate, onde nós tivemos aí a participação do Dóia, a participação do Walter, do Chiquinho, da Terezinha, todos com o mesmo sentimento, isso vai, de certa maneira, impactar as autoridades capazes de nos dar uma resposta. Porque isso aqui não é os vereadores aqui que estão falando, isso é o povo que está sofrendo no dia a dia. Aqui, se nós não tivéssemos esse problema, a gente ia falar de outras coisas. Sem deixar, professor, de lembrar que nas queimadas, que foi a primeira coisa que a vereadora Terezinha citou, tem que ter um punimento mais rígido, mais severo, porque senão nunca vai deixar de existir, né? Pode aumentar, né? Justamente. E outra coisa, muitas vezes, gente, o carro do Corpo Bombeiro deixa de fazer um atendimento para poder ir apagar essas queimadas. É um absurdo. Nós sabemos que eles têm pouco veículo. Inclusive, essa semana, na terça-feira, antes de eu vir para cá, eu pedi uma atenção deles para um paciente do Romeu Duarte que está com chikungunya. É meu vizinho. Aí mandaram eu procurar o SAMU, procurei. Até agradeço muito, porque a enfermeira do SAMU me atendeu muito bem. Foi aonde estava o paciente, fez alguns procedimentos e constatou que era chikungunya, para que no dia seguinte o posto do bairro atendesse o paciente. Mas eles têm dificuldade em atendimento por não ter os veículos. Aí as pessoas põem fogo, as famílias começam a ligar, porque o fogo chega quase a entrar dentro das casas e eles têm que ir lá. Então, é um fator importantíssimo, que tem que ter uma lei rígida, que seja cobrada para que a pessoa entenda que não pode ser feito. Porque tem 7 anos que nós estamos falando sobre essas queimadas e nada do que fala adianta para que pare. Então, tem que ter uma forma mais rígida de ser cobrado. Né? Porque, igual tem os IPTU, que seja cobrado no IPTU, que enquanto a pessoa não pagar para limpar aquele lote, que ele não possa fazer mais nada. Tem que ter impedimento para alguma coisa, para que ele tome providência de limpar o que é seu. Né? Porque todo mundo que tem um terreno, se não tiver condições, procura a prefeitura. Eu tenho certeza, se a pessoa for uma pessoa carente, não tiver condições, a prefeitura vai ajudar a limpar. Não precisa colocar fogo. Tem que ter medidas, tem que ter alguma forma de solucionar. Exatamente. Vereador, é interessante porque ali no Jardim do Lago, essa semana, limparam tudo. A hora que limparam tudo, eu falei, isso que maravilha, né? O pessoal não vai botar fogo, porque limpou tudo. Mas aproveitaram que estava seco, né? Que cortou tudo e tocou fogo. Então, foi, na verdade, um serviço quase que perdido, né? Porque se era para tocar fogo, que tocasse fogo em tudo de uma vez, e, ao invés de limpar. Mas, aí eu pergunto, todas as quadras foram queimadas. Será que o dono queimou ou uma coincidência do destino, um terceiro queimou uma quadra, o outro queimou outra? Por isso que eu sempre digo que o proprietário ele tem que assumir a culpa, ainda que culposamente, né? Ou seja, não é questão de dolo, não é questão de intenção. Ele tem o seguinte, existe uma culpa que não tem como eu dizer que ele não tenha. Existem situações que não tem como você não imaginar que o proprietário não está envolvido naquilo. E eu até peço à população o seguinte, hoje nós temos câmera para todo lado da cidade, todo lugar tem uma câmera, comércio, casa, externo, tem olho vivo, tem de tudo.
começou a ter um fogo, dá uma olhada na câmera, porque a gente souber, a gente vai lá, requisita as imagens e toma as providências, porque eu já vi pessoas serem punidas aqui em Nova Serrana por queimadas, umas 2 na vida inteira, e essas 2 que eu vi, a Polícia Ambiental puniu, a Polícia Militar fez o boletim de ocorrência, a pessoa foi penalizada, mas havia imagens que comprovavam que aquela pessoa ateou fogo no lote. Então, é preciso que haja provas, porque não tem como, Terezinha. Depois que o fogo tomou conta, e não existe nenhuma prova que demonstre que foi determinado cidadão que colocou fogo, não existe polícia, não existe prefeito, não existe vereador, não existe ninguém que consegue responsabilizar, exceto se fizesse daquela maneira que nós falamos, de já haver uma punição para quem tem o lote e não cuida do lote. No momento, nós temos que pensar o seguinte: não vamos buscar os culpados, nós precisamos colocar lá na prefeitura, né, uma divulgação para que os donos de lotes limpem. Se não limpar, vai receber uma multa, independente das queimadas, porque as queimadas não tem como você provar quem colocou. Agora também não importa, viu, vereador Willi? A pessoa, não adianta você ir lá, passar a máquina, limpar o lote e deixar os entulhos lá dentro do lote, não. Você tem que limpar e tirar os entulhos e jogar no lugar devido. Você entendeu? Porque limpar e deixar acontece igual o senhor está falando no Jardins do Lago, que aconteceu. Então, essa multa que eu quero que seja aplicada é antes que aconteçam as queimadas, para que o dono do lote receba uma notificação dentro de tantos dias. Se o lote não estiver limpo, ele vai receber um boleto para pagar. Não pagou, vai vir constando na taxa de IPTU. Vereadores, nós caminhamos para o final, nós temos apenas 3 minutos. Existe alguma questão que vocês querem colocar para que a gente possa encerrar? Oi, a menina aqui, a Janaíse, acho que é a Janaíse mesmo, está agradecendo para a gente ter olhado isso aí, e agradecendo a todos por estar correndo atrás para ajudar ele, não só ela, mas várias pessoas. Perfeitamente. Um abraço para a Janaíse. Eu só quero parabenizar, né, pelo seu trabalho aí, né, sempre que a gente vem aqui na reunião da pandemia, tinha muito tempo que tinha acontecido. Você estava envolvido em outros procedimentos aqui e acabamos deixando de lado. Sempre é uma grande alegria estar aqui participando e falar que as queimadas, a derradeira palavra minha a respeito das queimadas, que você falou aí, conheceu 2, né? Mas eu acho que é igual a Mega Sena, quem ganha a Mega Sena. Você vê sempre toda semana falando, mas não conhece um. As queimadas acontecem toda semana, todo dia, né? Mas você não sabe quem está. Então tem que ser punido mesmo, porque senão a população é quem vai pagar com isso. Então, o custo é muito mais elevado. A despesa com saúde é muito mais cara do que a despesa com a prevenção, né, em si. E evitar queimadas é uma forma de prevenção de doenças respiratórias, né, ou que doenças crônicas possam ser retomadas e encham aí as filas de UPA e do hospital. Vereador Chiquinho, quer manifestar? Não, é só agradecer mesmo. Acho que a partir desse momento que essa reunião aconteceu hoje, algumas coisas já vão começar a mudar, Terezinha. Pode ter certeza. Algumas pessoas já estão assistindo, isso já chega em conhecimento da direção da Copasa, da CEMIG, executivo, deputado. Eu acredito que muitas coisas vai mudar, né, Zé? Porque a população já está cansada, né, Dóia? Você sabe que isso é muito cobrado. Então, e nós, vereador, está aqui para isso mesmo. O povo tem que cobrar mesmo. Nós somos o representante do povo, e o povo tem que cobrar mesmo. Então, eu acredito que a partir desse momento, professor, muitas coisas vão mudar. Porque como aconteceu as reuniões passadas, que nós fazemos do enfrentamento do coronavírus, muitas coisas mudaram. Eu acredito que agora muitas coisas vão mudar. Muito obrigado. Eu agradeço, Terezinha. No nome da Janaíse, né, eu cumprimento a todos que cuidam de crianças, que dão amor, carinho, dedicação. E vamos buscar uma forma de ajudar a ela e a todos que fazem esse trabalho. Não vamos deixar que essa pandemia, né, destrua
os sonhos que ela conseguiu agora concretizar, que é olhando essas crianças para manter, né, a sua vida, manter suas contas em dia. Então, vamos sim, vamos ajudá-la. E também, nessa tarde, né, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais e dizer a todos os filhos, se você tem seu pai, para muitos é difícil chegar e dizer, eu te amo. É uma palavra tão pequena, mas com significado tão grande. Diga, eu te amo, e dê um abraço no seu pai, porque esse abraço vai representar muito. Eu falo porque hoje eu não tenho meu pai, mas gostaria muito de tê-lo e poder fazer esse gesto de amor, quer dizer, eu te amo e abraçar. Então, abraça seu pai enquanto você tem. Obrigado, Terezinha, pela mensagem. Eu também perdi o meu pai, mas tenho um padrasto que é como um pai para mim, sou pai, né, de 2 crianças. Então, na vida, a gente passa por essa experiência de ser filho depois de ser pai e a vida segue. Então, é somente quando a gente é pai que a gente sabe, né, das decisões que os pais da gente tomavam em relação a gente e que a gente achava que era excesso. Na verdade, era o mais correto, porque o pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Agora, em relação a esta data em específico, dia 6 de agosto, aproveito também para estender um abraço a todos os profissionais da educação. Hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. É uma data que surgiu em 2014, porque muito se fala no dia da escola, no dia do professor, e nós temos que lembrar que a educação ela é construída não somente pela escola e pelo professor, mas por muitos e muitos profissionais que estão envolvidos na escola, né? E graças a esses profissionais é que nós conseguimos resultados para a sociedade, porque uma sociedade somente é construída a partir do conhecimento que ela, de fato, produz e transfere, né, para gerações. Um grande abraço aos colegas vereadores, muito obrigado por estarem aqui, e na semana que vem nós retomamos com a reunião com os representantes da educação.